Olá, olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Santana, eu sou sócio cofundador aqui da Inventivos, que é uma plataforma de formação, conexão e formação de novos empreendedores. E hoje eu estou aqui com Tâmara Reis. Tâmara vai se apresentar um pouquinho. Tâmara fez parte da nossa aceleração que a gente teve nesse ano, a aceleração do Inventivos Tech Hub. Então, Tâmara, para a gente começar, se apresenta um pouquinho aqui para a galera, Olá, fala um pouquinho olá, sobre o bom seu negócio. dia. Eu sou Tamara Reis, eu sou sócia e CEO do Reis e Cinto Advogados, que é uma legal tech voltada para profissionais de saúde. A gente refez o negócio, a gente criou um negócio de uma área mais específica. O objetivo é prestar assessoria jurídica para profissionais de saúde. Eu sou formada em Direito há 18 anos e venho de uma carreira de grandes escritórios na região Norte e Nordeste. Em 2024, depois que eu participei da aceleração, eu resolvi criar o meu próprio negócio. E aí, a partir daí, a gente resolveu criar essa Legaltech. Ah, boa. Me explica um pouquinho sobre a Legaltech em si. Vamos falar um pouquinho sobre a aceleração, né? A gente teve a aceleração da Emitivos que durou 8 semanas ali, mais um pouquinho de acompanhamento. Explica um pouquinho como é que você entrou, qual que era a ideia do seu negócio até iniciar a aceleração e como é que você transformou para a gente falar um pouquinho mais sobre o seu negócio, sobre o escritório em si e essa assinatura. Vamos lá, perfeito. Inicialmente, quando eu entrei na Inventivos, eu ainda entrei antes do Legaltech, da Legaltech, eu entrei na Inventivos para conhecer mais o universo do negócio. Eu estava vinculada a um escritório de advocacia daqui de Salvador e estava com a ideia de criar o meu próprio escritório, mas não tinha muita noção dessa parte empresarial, porque a minha parte sempre foi a parte técnica de legislação, eu sempre fiquei muito na parte técnica dos escritórios. E aí eu entrei na Inventivos em 2023, eu comecei a fazer o curso Empreendedorismo do Zero, e aí eu encontrei com você e Monique me deu um puxão de orelha. A partir do puxão de orelha de Monique, eu entrei de forma mais imersiva e comecei a ter a ideia de criar o meu próprio negócio. Em 2023, eu pedi a demissão do escritório que eu fazia parte, me desvinculei e a partir de dezembro eu comecei a trabalhar e estruturar mais a ideia do meu próprio negócio. Surgiu a aceleração, eu me inscrevi na aceleração e fui selecionada, que era uma aceleração para, empresas guiadas por mulheres. Eu fui uma das selecionadas e a partir daí eu comecei a amadurecer muito a ideia da minha Legaltech. E aí eu comecei a entender mais esse universo dos negócios, do que seria necessário, amadurecer mais a minha ideia juntamente com a Milena, que é a minha sócia, e a gente tirou a ideia do papel. Em abril, nós fizemos a legalização do escritório. Eu agora trabalho no escritório 100% e Milena se divide entre o escritório e outras atividades. Eh, a aceleração foi fundamental para mim, porque foi quando eu tive quando a gente trabalha no universo jurídico, acho que a gente começa a ter acesso muito a pessoas só do nosso próprio universo. E aí quando na aceleração eu pude compreender outras pessoas, outras mentalidades, e isso foi muito importante para mim. Eu tive, acesso ao pessoal de RH, eu tive acesso ao pessoal de diversas outras atividades, e isso me amadureceu muito e me incentivou muito e me encorajou a seguir com o meu próprio negócio. Eu acho que, assim, foi o ponto principal de partida, do meu negócio. Eu já tinha uma ideia, mas eu ainda não tinha tido a coragem de dar o ponto inicial para essa ideia. E aí esse foi o ponto inicial da minha ideia, a aceleração. Boa. E aí eu queria falar um pouquinho, né? Você falou sobre essa parte dessa migração, você já tá falando os termos Legal Tech e tudo. E você falou que veio desse ambiente, né, de negócios tradicionais, de fato. E o que é que você acha que foi a maior diferença, assim, para você entrar nesse universo de startups, de tecnologia? Você que vem de negócios tradicionais, como é que foi para você fazer essa transição? E o que é que você vê de mais diferente e igual também, assim, né? Eu imagino que o objeto daquilo que você faça, ele continue muito parecido com aquilo que você entregava, mas eu imagino que a forma de entrega seja diferente, né? O que é continua igual e o que é diferente para você agora? Diferente é a rapidez, né. Esse universo da startup, tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, então o tempo de maturação é muito pequeno, você tem que estar com as coisas pré-estabelecidas. E isso é bem diferente, porque, assim, eu vinha de uma advocacia para instituições financeiras, que é tudo muito mais rígido,
Eu tive um período que eu advogava para multinacionais, que tudo é muito mais rígido, é muito mais lento, o tempo de maturação é maior. Então eu tive que criar uma mentalidade muito mais rápida e muito mais ágil. E aí eu estou criando uma plataforma que vai facilitar o meu contato com meus clientes, eu estou utilizando muito de inteligência artificial também para facilitar essa comunicação. E qual foi minha grande dificuldade? Eu trabalhava com jurídico interno de empresas. Então a minha linguagem com o jurídico interno de empresas é uma linguagem jurídica. Então eu falava qualquer termo jurídico e estava muito bem compreendido. Hoje não. Essa acho que foi o que mais me pegou, foi tornar a minha linguagem mais simples e mais fácil para atingir o meu público atual. Então, esse foi o meu ponto de virada de chave, assim, é o que eu tenho trabalhado muito em tornar a linguagem jurídica acessível a todos. Esse é o meu calo atual. E tornar isso tudo muito mais sério. E aí é deixar algumas coisas mais pré-estabelecidas, porque assim, eu preciso na parte jurídica, como é muito consultoria, eu tenho que entender muito do negócio do outro. Então eu não de qualquer forma, isso é o que é mais igual. Eu preciso mergulhar muito no universo do outro para entender o universo do outro e ver como é que eu vou aplicar a minha técnica jurídica no universo do outro. Isso permanece igual. Agora a celeridade disso é que muda muito, porque as soluções agora têm que ser muito mais rápidas e ágeis, entendeu? É, eu entendi. E faz bastante sentido, assim, eh, porque essa coisa da linguagem que você falou, né, apesar de você ao mesmo tempo tem que fazer com que a linguagem ela seja mais fácil, mas tem que entregar o mesmo resultado, né, no final das contas, existe o juridiquês ali que você está falando. As pessoas elas estão preocupadas com outras coisas, mas no final das contas a entrega que você tem que fazer, né, ela continua sendo a consultoria, continua sendo, sei lá, processos, vai acabar falando um pouquinho mais. E como é que as pessoas têm recebido isso, assim, essa mudança de linguagem? Como é que tem sido para você? Você falou que esse é seu grande calo. Como é que tem sido para você fazer essa mudança? Tem sido positivo, assim, eu acho que eu tenho conseguido me desarmar mais dessa armadura jurídica e trazer uma linguagem um pouco mais acessível. Eu tenho até conversado, só conversa de bar, eu tento explicar a uma pessoa no bar o que é que eu estou tentando, e aí eu consigo atingir de uma forma mais clara. Eu já consigo entender que as pessoas me compreendem de uma forma muito mais tranquila agora. Foi uma mudança que eu fiz, que se tornou necessária para esse novo universo e que eu já consigo render frutos melhores. Então, se eu conversasse com você há 2 anos atrás, como eu estou conversando agora, ia ser muito mais difícil você compreender o que eu estou falando, porque por causa dessa ausência de contato com pessoas de outro universo que eu estou tendo agora. Entendi. E aí agora me explica um pouquinho sobre, de fato, a mudança dessa empresa que você fez, o que é a sua empresa hoje em dia, essa mudança que você fez durante a aceleração ali, pra gente falar um pouquinho, porque eu tenho as conversas que a gente já teve, eu achei bem interessante, assim, tanto o nicho e o tipo de problema que você resolve, mas eu vou deixar pra você É. explicar e aí depois eu faço algumas perguntas. A grande questão hoje do universo jurídico é a quantidade de advogados. A gente tem 1.400.000 advogados no Brasil. Então é um número muito exaustivo, muito longo. Então você conseguir vencer na advocacia com um número tão exaustivo de advogados é muito difícil. Então o que é que eu busquei? Eu busquei especialização. Eu acho que o nichamento é o que vai levar você mais além. Se a gente continuar fazendo uma cirurgia geral, fazendo absolutamente tudo, acaba que a gente não faz nada de forma excelente. Então a gente tem que tentar buscar estudar o mercado, buscar as necessidades atuais do mercado e estudar aquilo. Então eu em 2020, no meio da pandemia, fiquei bem intranquila, porque assim, de repente eu estava em casa, eu não estava adaptada àquele ambiente de casa, então eu fiquei preenchendo as lacunas de tempo que eu tinha. Nesse preenchimento de lacunas de tempo, eu comecei a fazer uma especialização em direito médico e da saúde. E eu comecei a achar muito interessante, porque é uma área muito de resolução, de parte administrativa, que eu não aplico tanto a norma jurídica genérica. Falei: "Interessante esse E você universo". tinha algum contato com isso antes? Nada, nenhum. Fui logo assim do zero, do nada. Falei assim: "Ah", começou aquela história de pandemia e a gente falando o tempo todo de saúde, de médico, e eu falei: "Poxa, interessante essa área, eu vou começar a estudar sobre isso". E aí comecei a partir de 2020 a fazer diversos cursos voltados diretamente para essa área de direito médico e da saúde. E começou a me chamar muita atenção, porque era algo muito específico e que eu precisava me dedicar diretamente àquilo. E aí eu comecei a estudar esse universo. Eu vi que não tinha tantos advogados trabalhando com isso,
e vi que era uma área que era rentável, porque o ticket médio é muito superior ao das áreas genéricas, e aí eu comecei a estudar muito sobre isso. De 2020 para cá eu venho fazendo diversos cursos específicos para essa área, que é uma área voltada para advocacia contra planos de saúde, para obtenção de tratamento e para assessoramento de profissionais de saúde. E aí fica assim: "Mas não, como seria esse assessoramento?". Acho que a grande dúvida, a grande curiosidade seria essa. Elaboração de documentos médicos, contrato com o paciente, elaboração de termo de consentimento, e aí vem a parte judicial, que era a parte que eu já fazia muito, que é a parte contenciosa, que são ações movidas por pacientes, e ações administrativas em conselho. Então são basicamente esses 3 vieses que são mais fortes. Entendi. Eh, e aí você deu alguns exemplos, né, na última conversa que a gente teve de, por exemplo, eu vou começar pelo exemplo e aí depois você pode falar um pouquinho mais que eu acho que é interessante, de, por exemplo, se o dentista ele posta a foto de um paciente que fez algum tipo de tratamento, esse paciente não deu esse tipo de autorização, formal, né. Esse dentista, por exemplo, ele pode ser, como você contou até o caso, né, de ser processado por isso, né. Ele deve ser processado. Eh, nessa relação médico-paciente, profissional de saúde paciente, ainda há muita informalidade. Se a gente for buscar mesmo o número, eu acho que 90% dos médicos, 90% dos dentistas, eles não fazem contrato, nenhum contrato. Então eles têm essa relação de confiança com o paciente, de que eu vou divulgar e que não vai ter nenhum problema, mas hoje, com acesso à informação, as pessoas têm uma noção muito mais clara de seus direitos. Então é muito comum hoje, ainda que não haja nenhuma falha na prestação de serviço, eu digo, que o tratamento seja perfeito, que não haja nenhuma falha em decorrência do tratamento, há uma falha na relação profissional de saúde-paciente. Por quê? Porque eu não tenho um contrato escrito, eu não tenho uma autorização de divulgação de imagem, eu não assino um termo de consentimento esclarecendo ao paciente quais são as possíveis, quais são as possíveis consequências daquele tratamento. Porque às vezes o tratamento vai ter uma consequência que não é em decorrência de um erro, é uma consequência natural, mas que eu não trouxe essa informação para o paciente. E essa violação do direito em si de imagem, essa violação do direito em si de informação, ele já traz uma violação de um direito moral. E o paciente hoje tem uma noção muito clara disso. O exemplo que eu dei para você, que seguro que você achou interessante, foi um exemplo único. Um dentista fez um tratamento em uma paciente e divulgou as imagens desse tratamento na sala de aula. E o filho dessa paciente estava na sala de aula. Então, ele levou o conhecimento dessa paciente, dessa divulgação de imagem, e ela processou o médico, porque ela não tinha autorizado a divulgação dessa imagem. E ele pagou R$ 5.000 de indenização por dano moral para ela. Então foi só uma falta de cuidado. Se ele tivesse tido autorização expressa da paciente para vinculação, ele estava completamente correto. Mas assim, não existe muito é difí eu entendo que esse universo jurídico ele é muito complexo, e é complexo para a gente, porque todos os dias sai uma resolução nova, todos os dias tem uma legislação nova, e para o profissional de saúde é impossível essa compreensão. E por isso que é tão importante a obtenção de uma assessoria jurídica preventiva, porque ele vai te trazer essa noção do que pode ocorrer em virtude da prestação de serviço. Entendi. E é uma coisa assim que, eh, eu imagino que pro médico, pro dentista, pra dentista ali, ela acredita, né, essa pessoa acredita que aquele tratamento, aquilo faz parte do trabalho dela, então ela tem o direito de divulgar como parte do trabalho dela, né. Exatamente, Quase um exatamente. negócio de portfólio, mas no final das contas não é o que acontece, porque você tá lidando com a outra pessoa, né. Exatamente. A grande questão hoje é a rapidez da divulgação de uma informação, né. Hoje as pessoas são muito bem informadas, ela tem acesso muito rápido à informação. Então a pessoa hoje sabe que a imagem dela vale dinheiro. Então ela não quer que a imagem dela seja divulgada sem a autorização dela. Ela tem essa noção. Embora a gente ache que a gente possa fazer, eh, a gente não pode. As regras hoje de violação de direito de imagem, elas são muito duras e são muito claras. Então, assim, é imprescindível que nessa relação médico-paciente não seja só uma relação de confiança, que eu tenha toda a documentação jurídica que me permita a divulgação do meu trabalho sem violar o direito de terceiros. E outro ponto muito, muito interessante também que eu acho que precisa ser melhor trabalhada é a questão da violação do dever de sigilo.
a relação entre médico, a relação entre profissional de saúde e paciente é uma relação absolutamente sigilosa. Então, assim, eu não posso nem divulgar qualquer dado do que foi feito naquele paciente sem eu ter uma autorização prévia. E tem um caso muito emblemático no Brasil, que foi o caso de Clara Castanho. Acho que você deve recordar, porque foi um caso que chocou muita gente, que ela teve o filho e ela doou o filho. Tudo deveria ter sido feito com o dever de sigilo. Funcionários do hospital divulgaram para a imprensa e agora ela recebeu a indenização por dano moral que foi de R$ 200.000, só em virtude da violação do dever de informação, desculpa, da violação do dever de sigilo. Então, assim, é uma relação que tem muito pormenor. E esses pormenores eu preciso ter uma proteção, porque qualquer mínimo vacilo pode me acarretar uma violação, uma indenização em valor que é muito alto. Entendi. E você falou de 3 tipos de serviços, né, você falou dessa parte de assessoria, da parte de relação com conselhos superiores, e você falou de outro tipo de serviço É, a também que gente é a gente tem atualmente nós temos 3 assinaturas, e essa assinatura varia muito de acordo com o profissional de saúde. Tem aquele profissional de saúde que ainda está no início da carreira, e aí ele precisa de uma orientação mais de documento, e aí a gente faz uma assessoria que é mais documental e um tira-dúvida, que ele fica em contato direto com o escritório, e a gente fica esclarecendo as dúvidas, que é o nosso básico, é a nossa assinatura básica, que é a mais barata. Tem uma assinatura que é mais intermediária, que ela tem essa assessoria tira dúvidas, tem essa assessoria de elaboração de documentos, e aí eu já entro na seara processual. Eu também, presto serviço para um número limitado de processo administrativo e judicial. E tem a nossa assinatura prêmio, que é para pequenas clínicas e profissionais que têm um tempo maior de prática, e aí nessa assinatura premium é uma assessoria ilimitada. A gente elabora todos os documentos, presta serviço tira dúvida, e o número de processos administrativos e judiciais ele é ilimitado. eu achei bem interessante, assim, porque você pensou no modelo de negócio que ele talvez seja bem diferente no sentido de um escritório de advocacia comum, que normalmente ou você paga pelo processo, ou você, tem um honorário mais a porcentagem daquele tipo de processo, né. E aí você pensou no modelo que foi quase de um SaaS, né, é uma assinatura ali, para a prestação de serviço, então o cliente ele paga, ele tem a assinatura, você acabou de explicar um pouquinho os planos. Como foi que você chegou nesse ponto de ter uma assinatura que, tem serviços separados? Porque eu acho interessante, assim, porque a própria sigla do SaaS, né, é um software como serviço, né, e você está entregando um serviço com uma assinatura, de uma maneira um pouco diferente que as pessoas estão acostumadas. Você tem até algumas outras startups que têm ido por esse caminho, tem a Fester, que é de design, né, que ela tem uma assinatura de design, as pessoas estão acostumadas a pagar um serviço para o design, o design vai lá e entrega para elas, e o que a Fester faz é: eu te entrego uma quantidade limitada, e aí o plano de assinatura, difere um pouquinho da mesma maneira que você explicou, mas é um serviço com uma assinatura, né, um serviço como um produto. Me conta um pouquinho por que que você chegou, nesse modelo da assinatura, por que que faz sentido para você, para o escritório de advocacia. Eu tenho do meu lado como um cliente, né, eu gosto muito desse sentido, mas eu acho que quando você explicar, talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso. Foi o quebra-cabeça. Esse foi o maior quebra-cabeça que eu tive, foi de chegar a esse modelo de assinatura, porque assim, como startup, a gente queria tornar o serviço jurídico acessível, porque é caro, é muito caro, porque eu preciso de uma dedicação quase exclusiva para isso. Então tem que ser um serviço mais caro e tudo que está vinculado a isso é muito caro. Se eu fizer um curso, é um curso que eu vou gastar muito. Então eu fiquei pensando de como tornar esse serviço acessível. E foi por isso que aí eu fui construindo, falando: "Não, eu posso fazer modelos de assinatura para profissionais de acordo um profissional na fase inicial, eu sei que ele não tem tanto dinheiro, então eu posso tornar não deixá-lo fora, eu posso trazê-lo para cá, mas eu diminuo. Eu faço um serviço mais enxuto, mas um serviço que abarque a necessidade dele. Aí eu faço algo intermediário, que vai ser
para um profissional de saúde que tem um tempo maior de carreira, mas ainda não alcançou o auge, e aí ele tem condição de me pagar um valor maior. E a gente também tem, além do serviço de assinatura, a contratação do ticket. Eu quero te contratar só para esse processo. Não é tão viável, porque assim, o valor que a gente tem para contratação por processo, ele é bem superior. Eu tentei fazer, precificar de uma forma que eu trouxesse o maior número de pessoas possíveis para dentro da minha empresa. Foi basicamente isso. Eu acho que faz muito sentido, assim. Eh, eu imagino você falou que foi o quebra-cabeça, né, eu imagino que, financeiramente você tem que fazer muita conta, e eu imagino também juridicamente para você, né, que é exatamente da área, porque eu não sei nem como que se enquadraria isso nesse sentido, né, porque você não tá eu não sei como que é, isso faz alguma diferença do ponto de vista jurídico da contratação? Ela é diferente? Você é contratado como advogado, é contratado como uma empresa? Como que é isso para você? Eles contratam o escritório como escritório de advocacia mesmo, tá. Mas assim, a diferença é que a gente tem um ganho recorrente, que é o grande quebra-cabeça de todo empresário, né, ter um ganho recorrente, porque a gente tem contas recorrentes. Então teria entradas recorrentes e como a gente tem saída recorrente, fica algo mais equilibrado. Mas o contrato é um contrato de prestação de serviço de advocacia mesmo. E aí a gente fica vinculado, o que a gente faz de uma forma mais clara é a especificação de qual serviço que vai ser prestado em cada assinatura. Eu entendi. E aí, só pra gente retornar, fala um pouquinho de novo sobre esses 3 planos, que aí eu acho interessante pra fixar na cabeça das pessoas. E quem tem um serviço, a gente fala muito sobre isso, né, a gente dentro da própria aceleração que você fez parte, tinha várias pessoas ali que entraram como prestadores de serviços, e aí a gente fez um exercício de pensar em como é que conseguiria criar esse modelo recorrente. Fala um Sim, pouquinho de novo sim, sobre sim. esses planos, que aí eu vou fazer algumas perguntas que a gente vai entrar um pouquinho mais. Certo. Nós temos basicamente 3, que é o básico, que é o plano inicial, que é mais para profissional de início de carreira, estudante profissional de início de carreira, que é para elaboração de documentos e tirar dúvida. Você tem uma dúvida: "Posso trocar o plantão, não posso trocar o plantão? Como eu faço para trocar o plantão de forma segura?". Basicamente isso. "Quero fazer uma divulgação de imagem, preciso de um termo de imagem, quero fazer um contrato de prestação de serviço". Esse é o plano básico, que é o nosso plano E aí eu inicial. queria até falar uma coisa que é um plano, isso que eu acho muito interessante, né, é um plano de tirar dúvida, porque as pessoas acham que precisa ser de graça, e quando você tira uma eu imagino, né, quando você tira eu não sei se já aconteceu, mas eu imagino que se você tira uma dúvida jurídica, e dá algum tipo de problema, a pessoa vai querer te responsabilizar depois, né, então, já que isso vai acontecer, então eu gosto muito de ter um plano de tirar dúvida exatamente para criar na cabeça das pessoas que isso é um serviço, né, É uma é consultoria. uma consultoria, né. Ainda que seja uma consultoria mais simples, é uma consultoria que eu estou prestando ali, entendeu? Então eu preciso cobrar por aquilo que eu estou prestando, porque às vezes as pessoas vêm tirar uma dúvida comigo, aí de uma dúvida vem uma segunda dúvida, da segunda dúvida vem a terceira dúvida, eu passo 30 minutos tirando dúvida, meu serviço está sendo prestado e eu não estou ganhando nada com isso, entendeu? Então aí eu falei assim: "Não, eu tenho que monetizar isso de alguma forma, porque eu vou estar vinculada à pessoa, né, de qualquer forma. Eu vou ter a responsabilidade, porque eu fiz o aconselhamento jurídico dela, então aí, a gente criou esse plano, que é um tira dúvida e o dos documentos jurídicos, que é o start, é o básico. Aí vem o segundo, que é o intermediário, que aí eu já faço o processo. Eu já elaboro ações de cobrança, eu já elaboro notificações extrajudiciais, eu já faço a defesa dele perante o conselho, eu já faço a defesa de um processo de paciente, mas em um número limitado. A gente colocou 20 processos administrativos ou judiciais ao longo do ano. E tem a terceira, que é a prêmio, que essa é ilimitada, que ele me paga um valor mensal e ele tem acesso a mim de forma ilimitada, tanto no tirar dúvida, tanto na elaboração de documentos, quanto no número de processos também limitado. A gente criou essa é mais, assim, eu acho que ficaria mais para clínicas pequenas, algo mais desse tipo, entendeu? Boa, eu gosto muito do jeito que você elaborou, os planos, então, de novo ali, o plano para tirar dúvidas, que é uma coisa que as pessoas já fazem de graça, e fazer elaboração de documentos, depois você tem um plano com a limitação, né, o De plano intermediário, que é a processo. limitação de processo, então para quem está ouvindo, eu acho que já é uma coisa um insight interessante, né, para pensar em como que você consegue elaborar ali a sua assinatura, e depois você tem esse serviço que é um pouco mais limitado, que aí talvez seja, para essas clínicas ou clientes um pouco maiores. Então eu acho muito interessante o jeito que você montou esse plano e consegue vender isso como uma assinatura
de serviço, né. Você Isso, falou ali no início, isso. né, que, você chegou ali no santo graal, que é ter esse valor recorrente que as pessoas estão te pagando, porque eu imagino, né, advogado, eh, e outros tipos de prestadores de serviços, eles devem ter o mesmo tipo de problema, que às vezes você tem uma receita, né, em algum um dado momento você tem uma grande receita, pode até ser grande, depois você não tem aquela recorrência do serviço, não tem recorrência do produto, né, então você criar essa assinatura eu acho muito interessante. Eu acho que esse é o caldo de Aquiles do prestador de serviço, né. Às vezes a gente tem um boom, tem um mês que a gente fecha 10 contratos e tá ótimo, maravilhoso, e tem mês que você não fecha nenhum contrato. Então a gente tem que pensar de como tornar isso mais recorrente para a gente sempre ter uma receita, porque a gente tem conta todos os dias, todos os meses. Tem com quem alguém para pagar todos os meses. Então, a ideia da assinatura foi exatamente essa, da gente ter uma receita recorrente, já que a gente tem uma despesa recorrente. Boa. E aí eu queria entrar no outro ponto que você falou, falou um pouco que foi nesse processo da pandemia, de começar a entender um pouco mais sobre direito de saúde, mas essa decisão especificamente de ir para a área da saúde, por que que você tomou? Por que que você tomou essa decisão especificamente? Assim, é porque é um mercado que ele não é assistido, ou porque talvez as pessoas não entendam tudo e não entendam tanto e tenha muita judicialização? Por que é que você foi para essa área da saúde especificamente? Foram 2 pontos. Um foi satisfação pessoal mesmo, eu não estava embora eu estivesse alcançando um sucesso econômico-financeiro fazendo o que eu fazia, eu não estava feliz fazendo o que eu fazia. Eu queria ter uma utilidade maior na área jurídica. E aí eu pensei: "Nossa, não é isso que eu quero ainda, eu preciso buscar uma outra área". E quando eu encontrei essa área de saúde, eu me reconheci nela. Eu vi que tinha um propósito que era alinhado com o meu propósito. E o segundo ponto realmente foi o boom dos processos de saúde que estão ocorrendo a partir de 2020. Hoje a gente tem uma média de 570.000 processos na área de saúde, tanto que o CNJ está preocupado com essa área de saúde e está montando áreas específicas para trabalhar com processos de saúde. São processos que não são só contra profissionais de saúde, mas processos também em face de planos de saúde. É uma área que está em absoluto crescimento, também as faculdades da área de saúde também estão em absoluto crescimento, né, medicina teve um grande boom, o número de faculdades praticamente triplicou no último ano, então eu acredito que vai crescer cada vez mais a judicialização nessa área de saúde. E foram os 2 motivos, satisfação pessoal e um acompanhamento do mercado mesmo, que eu entendi que o mercado de saúde é o grande mercado do momento. E você falou um pouquinho de plano de saúde e também tem essa área dos profissionais de saúde, das clínicas. Esse número de 570.000, ele é 570.000 processos por ano que tem no Brasil, ou são Não, 70.000 são 570.000 processos gerais. gerais, É, abertos? abertos, Abertos. abertos, abertos. E qual que é a natureza desses processos, assim? Você tem uma ideia ou pelo menos contra quem? Se são contra São profissionais? processos distribuídos. A maior parte dos processos são processos movidos em face de operadora de saúde, em virtude de negativa de tratamento. Aí, posteriormente, está tendo um grande crescimento também processos contra profissionais de saúde, em virtude de falhas na prestação de serviço. Aí, essas falhas é falha de tratamento, falha no dever de informação, falha no dever de sigilo, ele é bem variado, bem vasto, mas a maior parte dos processos ainda são processos movidos contra operadores de saúde. Entendi. Eh Eu acho que faz sentido, porque acaba que você atende muitas pessoas, né, as operadoras de saúde atendem, e você falou que eles estão muito ligados à não prestação do serviço, né, A só negativa de tratamento. negativa de tratamento. É, muito ligada à negativa de tratamento. Aumentos abusivos, negativas de tratamento são as demandas que mais crescem. E quando que a gente fala de prestadores de serviços, assim, você falou um pouquinho sobre essa não sobre que eu imagino que devem ser as pessoas que mais vão ouvir a gente, eu não sei se são as pessoas que você mais tem atendido, você falou um pouquinho mais rápido que tem a ver com a não felicidade, né, com a não satisfação da prestação de serviço ali. Quais são os tipos de processos mais comuns que essas pessoas eles enfrentam? Os mais comuns são as ações indenizatórias, principalmente na parte estética, porque você cria muito na cabeça do consumidor a questão da obrigação de resultado. Aí você faz uma cirurgia e não atinge o resultado adequado, o paciente ajuiza uma ação indenizatória, querendo a restituição do valor do tratamento, querendo indenização por dano moral, é mais ou menos, mais nesse viés mesmo. E até uma dúvida minha em relação a isso, assim, que é, por exemplo, a questão estética, que eu
que ela é subjetiva. Eu não sei o quanto que o médico ele consegue garantir que aquele resultado ele vai acontecer. Obviamente, tirando as coisas que elas são mais graves e de fato pode acontecer algum tipo de problema, algum tipo de lesão, pode ser que que o médico, o médico, a médica, ela faça um serviço que está teoricamente correto e ainda assim você não tenha o resultado que você gostaria, né? Ainda assim, o paciente ele tem o direito de mover esse processo, por exemplo. Sabe, você pegou na grande discussão no momento, né, porque assim, a obrigação seria uma obrigação de meio. Porque, assim, toda obrigação do médico e do prestador de saúde, ele é uma obrigação de meio. Eu vou empreender todos os meios necessários para que seja alcançado o resultado, mas eu não posso prometer o resultado, porque tem questões fisiológicas que não vão permitir que esse resultado seja alcançado. Mas o grande problema é que as pessoas prometem o resultado. A partir do momento que eu prometo o resultado, eu saio da obrigação de meio e eu venho para a obrigação de resultado. Então, se eu prometo o resultado e eu não alcanço o resultado, eu posso ser processado, eu posso ter que restituir o valor que foi empreendido naquela cirurgia. Isso já é até existe uma guerra aí entre jurisprudência e doutrina. Jurisprudência são como as decisões judiciais têm adotado o entendimento, e o STJ tem o entendimento de que as cirurgias estéticas são obrigações de resultado. Que se eu prometo alcançar um resultado, eu tenho que alcançar esse resultado. Que mesmo que eu empreenda todos os meios necessários para alcançar esse resultado, se ele não for alcançado, eu teria o dever de restituição de valores, entendeu? Mas eu fico imaginando assim, né, porque, por exemplo, na cirurgia estética você digamos que você não a estética, mas sei lá, se você vai fazer algum tipo de cirurgia, uma cirurgia de ombro e o objetivo é que você não tenha, a dor que você tinha, uma dor crônica. Então você tem uma coisa objetiva muito específica ali, que é a percepção de dor do paciente, se ele tem uma lesão, se não tem uma lesão, você tem uma coisa muito muito bem estabelecida, né. Quando você faz cirurgia estética e eu não sei, né, se o médico ou a médica ela promete: "Você vai ficar bonita, você vai chegar nesse resultado". Como é que O se você grande chega problema é o antes e o depois, né. Muito médico faz essa vinculação, antes era assim, o depois você vai ficar assim. Então, na cabeça do paciente, ele me prometeu que ele vai alcançar esse resultado. E se ele não alcança o resultado, na cabeça dele, ele fez uma propaganda que é enganosa. E aí ele vem e processa o médico, aduzindo que ele contratou uma obrigação de resultado e que esse resultado não foi alcançado. Aí tem a discussão. Juridicamente, o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor é que essa obrigação ela não seria uma obrigação de resultado, seria uma obrigação de meio. Mas se eu assumo o risco de prometer, é por isso que você tem que ter um documento jurídico muito sim, bem elaborado, garantindo que você está contratando uma obrigação de meio. Entendeu? Esse antes e depois é um calo na vida do cirurgião plástico. Eu entendo que você tem que assumir uma obrigação de meio. Você não tem como assumir um resultado, porque tem questões fisiológicas que você não vai conseguir ultrapassar. Então pode ser que dê errado. É como eu sou advogada. Quando alguém me procura, eu falo assim: "Ó, existem decisões favoráveis para essa causa, mas eu não posso lhe garantir que você tem 100% de possibilidade de alcançar o que você deseja". Eu assumo uma obrigação sempre de meio, entendeu? eu entendi. Faz muito sentido, mas eu imagino que o próprio paciente, a paciente O resultado. queira o resultado, É, né. ele quer o resultado. Ele quer o resultado, mas você pode conscientizá-lo que mesmo você fazendo o melhor trabalho do universo, esse resultado pode não ser alcançado. Porque tem características físicas do paciente que é só daquele paciente. E você só vai descobrir isso depois, entendeu? Por exemplo, eu tenho queloide. Eu tenho queloide. Eu quebrei o queixo e até hoje eu tenho uma marca aqui no meu queixo, porque não tem como ficar perfeito por causa da minha pele. E qualquer melhor cirurgião do mundo vai me deixar com queloide, porque é da minha pele, é uma constituição da minha pele, entendeu? Ele não pode assumir o resultado de não ter. Sim. Sim, sim, faz bastante sentido, né. Então você falou a gente falou um pouco sobre a parte de estética, mas por exemplo, você falar de hoje fala um pouquinho sobre os principais tipos de clientes que você tem e talvez as principais queixas que você acaba recebendo, não sei se dá para chamar de processos, enfim, quais são os principais dentro desses documentos, dessas elaborações, processos, o que é de principal demanda que você acaba recebendo? Um dos principais, a principal
solicitação que eu tenho é dessa as pessoas estão criando uma consciência de que ela tem que estar muito bem documentada para em um processo judicial ela conseguir se defender bem. Muita gente fala em blindagem, que eu tenho como não ter um processo judicial com essa documentação, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que não vai, isentar a existência do processo, mas vai permitir que eu lhe defenda de uma forma melhor. E que o resultado pode ser muito mais benéfico se você tiver toda a documentação. Então, nós somos procurados hoje para elaboração de documentos médicos, principalmente na parte de estética, e aí tem contrato de prestação de serviço com o paciente, termo de autorização de imagem, termo de consentimento livre e esclarecido, termo de finalização, dizendo que todo o processo foi finalizado e que está em conformidade com o desejo do paciente, basicamente esses documentos. Alguns casos para defender o médico de eventuais supostas falhas de prestação de serviço e alguns casos também para defender o médico perante o Conselho, Estadual de Medicina, que aí são algumas, por exemplo, eu tive um caso agora de que o paciente entendia que o médico não tinha realizado um exame que precisava ser realizado, e a gente comprovou que os exames que eram necessários foram realizados e o processo foi arquivado. Então é bem diversificado. Entendi. E você falou uma coisa que agora que eu não tinha levado em consideração, que ainda o paciente ele você falou, né, que, eh, fez parte desse processo de o paciente ele queria que tivesse um exame que não houve, ainda tem esse caso, né, que o paciente ele pode querer ter algum tipo de ou de remédio, ou de procedimento, ou de exame que o médico ou a médica, entende que não é necessário, mas a pessoa ela pode de qualquer maneira achar que precisa Discordar. e É, discordar. tem essa discordância. Essa relação, ela foi uma relação muito vertical, né, que o médico dizia "ai", era "ai", ninguém discordava do "a". Só que hoje essa relação é uma relação horizontal, como o paciente ele tem muito acesso à informação, ele dá um Google ali, ele já chega meio com um diagnóstico pronto do que é que ele tem. É, olhou no Google, já tá É. com olhou no Google, tá com câncer, já chega lá, Aí o tudo. médico dá o diagnóstico é diferente do Google, e aí ele já acha que tem uma falha na prestação de serviço do médico. Tem muita coisa assim que é muito esdrúxula. Uma vez um rapaz me procurou para dizer que o médico tinha que a mãe dele tinha morrido em virtude de um erro médico. Eu falei assim: "Acho estranho", mas assim, me envie o prontuário para eu entender o que aconteceu. Aí eu li o prontuário e eu vi que a mãe dele já estava em estado muito grave, já estava em cuidados paliativos, já estava mesmo no cuidado de final de vida. E ele não conseguia aceitar o diagnóstico. Isso acontece muito, do paciente não aceitar o diagnóstico e mover um processo contra o médico. Nossa, imagina, é uma complexi tô pensando aqui, é uma complexidade a mais É, que não tinha pensado. é. E aí é interessante ter um assistente técnico para mostrar por que que o médico adotou aquela conduta. É bem complexo, viu, Lucas? Não é um negócio muito tranquilo. Por isso que você tem que procurar profissionais que sejam especializados, porque, assim, é algo muito específico. E agora, você dando esse exemplo de, por exemplo, do médico do paciente não aceitar, eu fico imaginando, por exemplo, nesse caso que você falou, que é uma pessoa que estava, em fim de vida, eu fico imaginando um médico, um médico, uma médica plantonista, pessoas que lidem com emergência, com coisas nesse sentido, que de fato estão sempre ali lidando com situações, de risco de vida ou morte. Eh, eu imagino que sejam pessoas talvez mais suscetíveis, né, talvez eh, o paciente talvez ele tente processar o hospital talvez, a clínica, alguma coisa nesse sentido, mas eu imagino que o médico também possa receber algum tipo de processo ou enfim, responsabilidade, É, por incrível que compartilhada, né. pareça, o médico que é mais processado é obstetra. É o obstetra. Tem um ranking, acho que a maioria das pessoas acha que é o cirurgião plástico, né, ainda não é o cirurgião plástico, cresceu muito, bastante a demanda, mas não é. E essa responsabilidade ela é solidária. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ela se aplica tanto ao médico quanto ao hospital. O hospital responde de forma objetiva e o médico responde de forma subjetiva. Se o hospital for público, o médico ele pode arguir a sua ilegitimidade. Tem uma súmula do STJ que permite que o médico alegue a sua ilegitimidade. Mas geralmente, em todos os processos, a ação é ajuizada contra o hospital e o médico.
Não, e aí eu fico imaginando, né, que, você tá sempre em situações que são complicadas ali, né, eu imagino que, para o você como paciente, você ir ao médico, a gente que talvez tenha, pra certos tipos de disciplinas ali, a gente não tenha o hábito de ter uma coisa um pouco mais de prevenção, então sempre quando a gente vai no médico, a gente já tá numa situação complicada, a gente já não tá na situação que a gente gostaria, né. E o médico tá lidando com essa situação, então todas as pessoas que estão chegando até ele, já estão chegando numa situação que no mínimo complicado, assim, no mínimo, se a pessoa ela já se deu ao trabalho de ir ao médico de novo, né, dependendo do tipo de disciplina, ali a gente não tá tão acostumado a ter a prevenção, a pessoa ela já chega numa situação que ela não gostaria, então o médico ele tá sempre lidando com situações Problema. com problema, né, com crises. Eu sempre digo, médico e advogado têm como função solucionar problema. Ninguém procura a gente porque está muito feliz. Procura porque está com um problema para ser resolvido. E assim, um ponto que eu tenho que destacar, que é um ponto que evita muito um processo judicial, é a comunicação. Se você consegue estabelecer uma comunicação clara, uma comunicação sincera, uma comunicação de acolhimento com o paciente, você evita muito um processo judicial. Acho que eu posso dizer com muita tranquilidade que 50% das ações que eu já peguei e que eu já vi, são ações decorrentes de falha no dever de comunicação. Ou porque o médico não informou ao paciente qual seria a consequência daquele tratamento e posteriormente veio uma consequência que era previsível e ele está processando por causa da violação desse dever de informação. Ou porque o médico nem olhou na cara daquele paciente quando fez a consulta. E aí eu já criei uma indisposição naquele momento da consulta e qualquer pequeno erro vai ser um grande erro, entendeu? Eu acho que essa comunicação próxima do médico com o paciente evita muito o processo judicial. E você falando sobre isso, assim, o que é que você, eh, então, se você é um médico, uma médica, um profissional de saúde, por favor, procure a Tâmara, mas para esses profissionais, especialmente esses prestadores de serviços ali que estão, em sua carreiras autônomas, o que é que você falou agora de comunicação, né, você tinha falado um pouquinho mais cedo de não prometer o resultado, mas prometer o meio, né, empregar o meio, falou agora um pouquinho de comunicação. O que é que você acha que pelo menos são os cuidados mínimos que esse profissional ele precisa levar em consideração, eh, pra eu não sei, né, dificilmente essa Evitar pra evitar o processo processo. judicial ou para ter elementos suficientes para se defender no processo judicial. Sim, Eu colocaria 2 fatores como muito importantes. Primeiro, acho que a comunicação, esse acolhimento, você realmente dar atenção ao paciente, esclarecer ao paciente o tratamento que está sendo realizado, porque ele confia em você. Quando alguém lhe procura, é porque ele confia no seu trabalho. Então, inicialmente, a relação que vai ser prestada ali vai ser boa, vai depender muito de como você vai reagir ao paciente. E o segundo é a documentação. Eu preciso estar muito bem documentado, porque às vezes eu fiz tudo, mas eu não tenho nenhum documento do que eu fiz. E esse ônus da prova processual, de comprovar que eu esclareci o paciente do tratamento que está sendo realizado, é do médico. Então eu tenho que ter um prontuário muito bem, redigido, com todas as informações, eu tenho que ter um contrato de prestação de serviço, eu tenho que ter um termo de consentimento, eu tenho que ter um termo de autorização de imagem e, cuidar mesmo do paciente, sabe, que é a ideia que a gente tem do médico, do profissional de saúde, é a ideia de cuidado. Então se você vai a alguém que não tem nenhuma cuidado com você, você fica realmente ressabiado. E a chance de ter algum equívoco e você processar o médico é de 100%. com certeza, né, acho que como eu falei, assim, né, você falou, tá sempre resolvendo um problema, né, você já tá na indisposição, qualquer tipo de problema que possa acontecer, você com certeza já vai, lidar com isso e também você imagina, né, como outro diferente de outro tipo de profissões, ele é o tipo de profissão que quem tá prestando um serviço não espera nenhum tipo de erro, né, então, É, talvez outro tipo de profissões você tenha uma margem a aceitar que alguma coisa saiu fora do previsto um pouco maior do que quando você tá lidando com um médico, a médica ali, né, você não espera que nada é, de problema possa acontecer, você né. tem essa expectativa de que não pode errar, porque é a vida que está ali do outro lado, então você tem essa expectativa que não pode errar, e, sempre se atualizar também, né, porque a medicina é muito dinâmica, e aí você tem que sempre se manter muito atualizado também para evitar erros. Entendi. E do ponto de vista, jurídico, assim, você falou um pouco de processos, essa elaboração de documentos, você falou agora desse tipo
de prevenções mínimas que essa pessoa possa ter. Como que é que a parte jurídica, como que os juízes, enfim, as decisões judiciais lidam com isso, como que elas têm evoluído, né? Porque imagina, você falou, por exemplo, de questão de estética, por exemplo, que ainda não, cirurgiões plásticos ainda não são as pessoas mais processadas, mas eu imagino que, sei lá, por rede social, isso vai, em um dado momento, isso vai acontecer porque as pessoas estão fazendo mais certos tipos de procedimentos. E eu vi até É, o alguns Brasil médicos. hoje está em primeiro lugar em procedimentos estéticos, né? Então, a tendência é que realmente seja a área que se comece a ser cada vez mais processada. Eh, o Poder Judiciário hoje tem se conscientizado da necessidade de realização de perícia, porque assim, a gente não tem um conhecimento técnico da área dos profissionais de saúde que permita decidir sem uma perícia técnica, entendeu? Então, os juizados já não tem os juízes de juizado especial, só para você ter uma noção mais clara, juizado especial são as causas de menor complexidade, são as causas de até 40 salários mínimos. Se eu não precisar fazer perícia, eu posso ajuizar qualquer ação de 40 salários mínimos no juizado especial, que é muito mais rápido e muito mais célere. E a justiça comum, eu posso ajuizar qualquer causa, independente de valor. Os processos que são movidos por falhas de profissionais da saúde, os juízes dos juizados já têm entendido que tem que ser ajuizado na justiça comum, porque há uma necessidade de realização de perícia técnica para saber se realmente existiu ou não existiu um erro naquele procedimento. Então, assim, já essa consciência já tem sido criada, que é benéfica para o profissional de saúde. Eu entendo. E aí, pensando até em cirurgia plástica, assim, eu imagino que, como a gente falou, assim, de redes sociais, existem certos tipos de procedimentos ou expectativas que vai mudando de acordo com as redes sociais, né. Eu estava falando assim, porque eu já tinha visto até alguns cirurgiões plásticos que as pessoas chegam, pra ele colocando a foto do Instagram ou vídeo do TikTok de uma pessoa especificamente, eu quero ficar igual a ela, e eu imagino que isso seja um tipo de padrão de beleza ou de senso estético que vá mudando. E aí o senso estético ele vai mudando de acordo com as redes sociais, ao mesmo tempo que procedimentos vão sendo criados ou modificados também para alcançar esse senso estético. Então talvez você tenha até, aconteceu o próprio caso, né, da moça que estava fazendo peeling e o rapaz morreu, né. Depois foi descoberto que ela nem era esteticista, não era médica, não tinha formação, ela tinha feito um curso, até onde se Online, sabe, né, é. até onde se sabe, online, de aplicação, nunca tinha feito, nenhum tratamento ou nenhuma aula presencial, eh, mas veio disso, né, essa pressão de senso estético, assim, como que as redes sociais têm impactado, como eu imagino que, especialmente na cirurgia plástica, isso seja a realidade, né, mas como que isso tem afetado e como que, de fato, esses órgãos, assim, porque a justiça acaba sendo, menos célere do que, de fato, a vida ela tá acontecendo, né. Essa parte estética é a grande guerra atual entre conselhos, tá? Porque não existe hoje no Brasil nenhum especialista em estética. Não existe. Não existe a medicina tem um cirurgião plástico, e tem um dermatologista, mas não tem médico especialista em estética, não existe essa especialidade hoje no Brasil. E, existe uma grande guerra entre os conselhos federais de medicina e o de odontologia, porque vários dentistas têm ido por esse lado da estética, de harmonização facial, e existe uma regulamentação do conselho de odontologia para essa mas assim, não existe atualmente quem é o profissional especializado na realização da estética. Então, assim, o meu recado é mais agora para o paciente, é que ele busque o maior número de informações possíveis sobre o profissional que vai realizar o procedimento. Porque é isso, muitas vezes a gente vai pelo barato, e o barato pode sair muito caro. A gente sabe que um procedimento com um cirurgião plástico é um procedimento caro, que vai ser de 10.000, 20.000 reais, 30.000 reais. E aí, às vezes, você vai por um profissional que é muito barato, que está destoando muito de uma realidade. Então, esse preço muito baixo tem que trazer uma desconfiança, porque para você alcançar uma excelência em estética, você tem que estudar muito. E são cursos muito caros, então você não tem como oferecer um serviço muito barato. Se está sendo oferecido um serviço muito barato no mercado, desconfie. Talvez esse profissional não tenha a habilitação necessária para
exercer essa profissão para fazer esse serviço da forma mais adequada, entendeu? E é por isso que tem tido tanto incidente nessa área de estética. A gente viu agora uma blogueira que morreu pra fazendo uma lipo que era completamente em desacordo com tudo, com todos os procedimentos que são necessários para a realização de uma lipo. Então você tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada, você tem que ter uma confiança, de preferência você tem que conhecer alguém que já fez um procedimento com aquele profissional, porque pode lhe trazer o malefício da morte, né? Você pode perder sua vida em virtude de um procedimento mal realizado. Sim, e pode acontecer inclusive desse caso, por exemplo, talvez até digamos uma pessoa, né, o médico, a médica que está de acordo não faria aquele tipo de procedimento naquele caso, e aí essa pessoa foi procurar uma pessoa que faria, que talvez, eh, exatamente por isso que acabou acontecendo, né, tentando pensar aqui nas palavras, que ela ela sabia que poderia ter algum tipo de risco, mas de novo falando sobre o senso estético que ela queria alcançar e mesmo assim foi lá fazer exatamente naquele profissional que não seria o mais adequado para aquilo, por exemplo, né. Que aceitou fazer o procedimento. E às vezes é exatamente isso que acontece, você procura um médico, ele lhe orienta, ele lhe diz que não é um procedimento adequado, e você vai em busca de outras pessoas que estejam dispostas a fazer. E que não estão calculando o risco do que vai acontecer com você. Vão fazer o procedimento, você vai ser abandonado nesse procedimento e vai seguir a sua vida. Se der certo, ótimo, se não der certo, você pode morrer, entendeu? É é é é é bem complexo, porque tem gente que não quer fazer de qualquer forma, que não está levantando nem os riscos que vão que a gente vive um universo da aparência hoje, né, em que as pessoas, elas fazem de qualquer coisa para atingir um resultado. Então, como eu te falei, o Brasil superou os Estados Unidos e a gente sabe que a população do Brasil não é uma população rica. Então o Brasil já superou os Estados Unidos no número de procedimentos estéticos. E hoje, crianças e adolescentes de 15, 14 anos estão fazendo procedimentos estéticos, cada vez mais jovens, não têm nem maturidade para tratar psicologicamente as consequências desse procedimento e já estão fazendo procedimentos estéticos, entendeu? A gente está numa era muito complexa, muito complicada e que as pessoas fazem de qualquer coisa para a busca da aparência ideal. As pessoas estão cada vez mais com a mesma cara, todo mundo muito parecido, todo mundo muito igual. Sim, e muito igual. Tipo assim, queixo quadrado, as pessoas estão buscando uma perfeição estética que está deixando todo mundo muito parecido. Você não tem os seus traços pessoais, eles estão sendo abandonados. E eu é isso, e além de que é um senso estético, também tem a ver com o espírito do tempo, assim, né, então hoje esse é o jeito que esteticamente se imagina que é a perfeição, não quer dizer que daqui a 5 anos, o meu jeito Tá. que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás não era assim, né. Exatamente, exatamente, exatamente. E as pessoas estão buscando ferramentas para continuarem jovens também, né. A gente vê que hoje você encontra uma pessoa de 60 anos que tem uma aparência de 30. E nesse ponto acontece também, né, até pensando juridicamente, né, pensando sobre algumas coisas, acaba que eu vejo muito anúncio na internet, e aí, aproveitando fazer essa pergunta também do ponto de vista jurídico, assim, muito anúncio da internet de tipo de produtos que vão te deixar jovem, eh, de produtos, né, enfim, certo tipo de produtos que prometem coisas que, eh, ou não são cumpridas ou tá falando meio que na entrelinhas ali, às vezes tem um estudo de um estudo mal feito que diz que pode ter algum tipo de resultado e a pessoa vai lá e vende aquele tipo de produto, de fórmula mágica. Eh, Esse tipo de produtos, assim, também são passíveis de serem processados por alguma coisa que possa acontecer. Eu estava vendo até um mini documentário no YouTube falando sobre isso, assim, sobre os produtos que são vendidos hoje como milagrosos na internet, e eu fico meio abismado, assim, que pelo menos eu não vejo, né, pelo menos a olho nu, não vejo muito movimento de as pessoas processarem, ou irem atrás, ou irem cobrar, assim. Como que é essa parte de responsabilidade de produtos? O Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de você, eh, processar o fornecedor de serviço por propaganda enganosa, né. Eu vejo muitos processos por propaganda enganosa, e muito de produtos estéticos que prometem alcance de resultados que não vão ser alcançados. Então, se você comprou um produto
que lhe prometeu um resultado e esse resultado não foi alcançado, tem essa possibilidade pelo Código de Defesa do Consumidor de você mover uma ação de propaganda enganosa pedindo a restituição do valor pago pelo produto e indenização pelo eventual dano que ele acarretou, né? Pode ser indenização por dano moral ou indenização por dano material. Você falou de dano, mas, por exemplo, dessa propaganda enganosa, né, então acontece muito, né, produtos de emagrecimento que não têm comprovação científica enfim, são vendidos. Caso não haja um resultado, né, existe essa você falou, né, mas existe a possibilidade do processo, e eu fico imaginando também do ponto de vista do outro lado, assim, da pessoa que está produzindo, ela deve ter argumentos também para caso aconteça algum tipo de processo, ela talvez até culpar a Vai o própria excludente, né, não tomou o medicamento da forma como foi determinado na bula, e aí ela vem com o excludente, porque, assim, a propaganda enganosa pode ser, excluída se comprovar que realmente se atingiria aquele resultado e não foi atingido em virtude de uma negligência do consumidor. É bem subjetivo, né, como é que eu faria essa prova? Como é que eu faria essa prova de que ele não usou, por exemplo, tem que usar durante 30 dias, ele não usou 30 dias, geralmente eles fazem uma combinação, botam uma letra minúscula de que tem que fazer um exercício físico também para potencializar o produto, entendeu? Exatamente. Você vende o produto que vai ter resultado, mas para o produto ter resultado você tem que fazer dieta, Outra exercício coisa, físico, exatamente. aeróbico e musculação. Ou seja, se eu fizesse todas as outras coisas, eu já teria o resultado Você já que o alcançaram. produto, É. iria me entregar, né. Esse universo da estética tem muita propaganda enganosa. Muita, muita, muita propaganda enganosa. É um negócio, assim, absurdo, absurdo. E tem muito processo por causa de propaganda enganosa também. Imagino. E aí cai de novo nessa parte de subjetividade daquilo que você tá prometendo, do que o cliente está fazendo, do que é o resultado, adquirido, né. Eu acho que tem bastante coisa aí para juridicamente ficar de olho, né. Você falou agora, eu me lembrei uma vez, há muito tempo atrás, de um problema que eu defendi um fabricante de anticoncepcional. Porque a consumidora disse que ela engravidou tomando o anticoncepcional. E aí eu não sei qual foi o resultado, mas a defesa era basicamente na culpa exclusiva do consumidor, dizendo que ele não teria tomado um anticoncepcional da forma prescrita e que foi em decorrência disso que veio a gravidez. E também não eu imagino que, enfim, nesse caso, nenhum método vai ser 100%, né, É, aquilo, né. Também é, tem é. porque você falou de comunicação, né, ainda que a pessoa Exato. eu não sei, né, eu não sei sobre Traz, essa parte. ele sempre traz na bula essa informação, mas quantas pessoas você conhece que lê a bula? É um número muito ínfimo. Eu li recentemente, não foi um processo que eu acompanhei, mas como eu escrevi recentemente um artigo sobre a indenização por dano moral em decorrência da violação do dever de informação, uma mulher em São Paulo que fez laqueadura de trompa e engravidou. E ela não estava processando o médico por falha na prestação de serviço da laqueadura. Ela estava processando o médico porque não houve a informação de que ainda que ela fizesse a laqueadura, ela poderia, engravidar. E aí ela ganhou o processo. Ela ganhou o processo e recebeu a indenização por dano moral, salvo engano, de R$ 10.000 por violação de dever de informação, porque não tinha o termo de consentimento demonstrando a possibilidade do risco de gravidez. É por isso que a gente bate tão forte na questão dos documentos médicos, porque ainda que eu preste a informação verbal, as palavras o vento leva. Eu não tenho como comprovar que eu prestei essa informação verbal se eu não tenho um documento assinado pelo paciente, de que eu prestei essa informação, entendeu? Não, imagino. E, nossa, de fato é bem complicado, né. É uma seara muito específica. Você tem que ter conhecimento de medicina. Às vezes você tem que ter conhecimento de que aquele procedimento que ele fez era o mais correto para o problema que foi apresentado. E aí você tem que estudar medicina mesmo, não tem outra forma. É um negócio é muito diferente, é muito diferente. É muito específico, na verdade. Hum. É isso. Tâmara, muito, muito, muito obrigado. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, você acha que é relevante falar sobre o seu negócio, sobre também para profissionais de saúde que estão agora nesse momento, que estão impactadas Não. agora, que estão ouvindo e impactadas agora? Eu acho que o que eu diria, um conselho que eu daria
é que ele se concentrasse na atividade fim mesmo, que é o cuidar das pessoas, e essa atividade meio, ele tivesse segurança de contratar um profissional jurídico específico, porque ele vai precisar. Em algum momento ele vai precisar, ele está muito bem documentado, ele elaborar o prontuário, ele ter os documentos médicos todos preenchidos pelo paciente, e se concentrar na sua atividade principal, na sua atividade fim, que é cuidar do paciente. Eu acho que esse seria o meu conselho final. Mas não se assustem não. É só ficar muito bem assistido que tudo vai dar certo. Não, tá ótimo. Então, obrigado, obrigado, Tamara, vem aqui conversar com a gente e falar sobre isso. Espero a gente falar e ter uma nova conversa, você contando um pouco mais das experiências, de como que tem sido a assinatura, dessa prestação do serviço, né, da assinatura como um todo. E obrigado. E para você que está assistindo, esse mais um episódio do Inventivos Podcast. A Inventivos é a plataforma de formação, conexão e investimento à nova geração de empreendedores do Brasil. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Tamara. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.